Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Os eclipses solares são eventos astronômicos fascinantes, que ocorrem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. E nesse vídeo você vai conferir alguns dos maiores eclipses da história, o que ocorre na natureza durante um eclipse solar, cuidados ao ver um eclipse, superstições dos eclipses e também eclipses na Bíblia. Então, confira tudo isso agora mesmo em Saber para Vencer. Alguns dos maiores eclipses da história são: eclipse chinês, em 1302 a.C. Esse é um dos eclipses solares mais antigos registrados na história. Foi documentado na China antiga e é considerado um evento significativo na astronomia chinesa. Eclipse Ugarit, 1223 a.C. Outro eclipse solar antigo, registrado em Ugarit, uma antiga cidade do Oriente Médio. Esse evento astronômico também é de grande importância histórica. Eclipse assírio, em 763 a.C. Os assírios, uma antiga civilização mesopotâmica, registraram um eclipse solar em 763 a.C. Esse evento foi documentado em tábuas de argila e é considerado um dos principais registros astronômicos precisos. Crucificação de Jesus Cristo, 29 ou 33 depois de Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, houve um eclipse solar durante a crucificação de Jesus. Embora a data exata seja incerta, esse evento é amplamente discutido e estudado. Eclipse de 1973. Entre 1º de julho de 1098 e 24 de junho de 2150, o evento de 1973 é um dos 3 eclipses solares com maior duração de totalidade na Terra. Durante esse eclipse, a sombra da Lua cobriu uma grande área, proporcionando um espetáculo impressionante para os observadores. E esses são apenas alguns exemplos dos maiores eclipses da história. Os eclipses solares têm fascinado as pessoas ao longo dos séculos e continuam a ser eventos emocionantes para os entusiastas da astronomia. O que ocorre na natureza durante um eclipse solar? Pois bem, durante um eclipse solar, ocorrem algumas mudanças interessantes na natureza. Isso acontece por conta da diminuição da luz solar provocada pela Lua passando entre a Terra e o Sol. E aqui estão alguns dos fenômenos observados durante um eclipse solar. Escurecimento do céu. Conforme a luz bloqueia a luz solar, a luminosidade do ambiente diminui gradualmente, levando à escuridão durante o ápice do eclipse. O céu pode parecer mais escuro do que o normal, criando uma atmosfera única. Mudanças na temperatura. Com a redução da luz solar direta, a temperatura ambiente pode diminuir durante um eclipse solar. Isso ocorre devido à redução da radiação solar que atinge a superfície terrestre. Comportamento animal. Alguns animais podem sim reagir de forma incomum durante um eclipse solar. Alguns pássaros podem parar de cantar, animais noturnos podem se tornar mais ativos, e o comportamento geral dos animais pode mudar devido à diminuição da luz. Crescimento de sombras. Durante um eclipse solar parcial, as sombras projetadas por objetos tornam-se mais nítidas e também escuras devido à fonte de luz reduzida. Isso pode resultar em padrões de sombra interessantes e detalhados. Cores no horizonte. Durante um eclipse total, o horizonte ao redor pode adquirir tons laranja, rosa e até mesmo roxo, devido à luz filtrada que passa pela atmosfera terrestre. Esse fenômeno é conhecido como arco-íris de eclipse e cria uma paisagem única e colorida. Portanto, estes são alguns dos efeitos interessantes, que podem ser observados na natureza durante o eclipse solar. É importante lembrar de tomar precauções ao observar um eclipse solar, para proteger os olhos de danos causados pela luz solar direta. Cuidados para ver um eclipse. Bem, para ver um eclipse de forma segura e proteger os olhos,
é importante seguir algumas precauções. E aqui eu trago para você alguns cuidados que devemos ter quando for observar um eclipse. Use óculos de proteção solar. Nunca olhe diretamente para o sol durante um eclipse sem proteção adequada. Utilize óculos especiais para observação solar, que atendem aos padrões de segurança e filtrem os raios nocivos do sol. Certifique-se de que os óculos estão em boas condições e também sem danos. Proteja suas câmeras e dispositivos. Se você estiver fotografando ou filmando o eclipse, você deve se certificar de usar filtros solares que sejam apropriados nas lentes das câmeras e também dos dispositivos. Caso contrário, pode danificar permanentemente os seus equipamentos e até mesmo os seus olhos ao olhar através deles. Utilize métodos indiretos de observação. Se não tiver óculos de proteção solar ou filtros solares adequados, você deve optar por métodos indiretos de observação, como, por exemplo, projetar a imagem do eclipse em uma superfície usando um papelão com um furo pequeno. Isso vai permitir visualizar o eclipse sem olhar diretamente para o sol. Evite olhar para o sol mesmo durante o eclipse. Mesmo durante o eclipse, você deve evitar olhar diretamente para o sol por longos períodos sem proteção. Os raios solares podem causar danos permanentes à sua retina, mesmo que o sol esteja parcialmente encoberto pela lua. Mantenha-se informado sobre o evento. Esteja sempre ciente dos horários e dos locais onde o eclipse será visível e das condições meteorológicas. Escolha um local adequado, longe de obstáculos e com uma boa visão do sol. Ao seguir essas precauções e cuidados, ao observar um eclipse solar, você poderá desfrutar do fenômeno de forma segura e proteger os seus olhos da exposição nociva aos raios solares. Superstições dos eclipses. Bom, os eclipses são eventos astronômicos fascinantes que ocorrem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando assim total ou parcialmente a luz solar. Eles têm despertado curiosidade e fascínio nas pessoas ao longo da história. No entanto, é importante ressaltar que os eclipses não têm relação direta com presságios ou com previsões de futuro. A interpretação de eclipses como presságios é uma crença antiga que remonta a civilizações antigas. Antigamente, os eclipses eram vistos como eventos de grande importância e, em algumas culturas, eram considerados presságios ou auspícios. Por exemplo, na China antiga, os eclipses eram interpretados como sinais de mudança e de instabilidade política. Já na cultura indígena dos Navajo, nos Estados Unidos, e dos Guarani, aqui no Brasil, os eclipses solares eram associados ao renascimento e à transformação. No entanto, é importante ressaltar que essas interpretações são baseadas em crenças e superstições e não têm fundamentos científicos. Hoje em dia, com o avanço da astronomia e do conhecimento científico, entendemos que os eclipses são apenas fenômenos naturais que ocorrem devido à posição relativa da Terra, da Lua e do Sol. Portanto, embora os eclipses sejam eventos impressionantes e despertem fascínio em todos, não há evidências científicas que comprovem qualquer relação entre eles e alguns presságios ou previsões do futuro. Eles são fenômenos astronômicos que podem ser estudados e apreciados por sua beleza e pela sua importância científica. Eclipses na Bíblia. A Bíblia menciona alguns eclipses em diferentes passagens. Aqui estão algumas referências bíblicas relacionadas a eclipses. Mateus 24:29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Nesse versículo, Jesus fala sobre o escurecimento do sol e a falta de luz da lua como sinais dos tempos. Atos, capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui, Pedro está citando uma profecia do profeta Joel, que menciona o sol escurecendo e a lua se tornando como sangue. Lucas, capítulo 23, versículos 44 e 45. Já era quase meio-dia, e escureceu-se o sol, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Durante a crucificação de Jesus, houve um escurecimento do sol, embora a data exata e a natureza desse evento sejam objeto de debate entre estudiosos. É importante notar aqui que essas passagens bíblicas descrevem eventos astronômicos que podem ser interpretados como eclipses, mas a interpretação exata e a natureza desses eventos podem variar. No entanto, os acontecimentos previstos na Bíblia já aconteceram e outros acontecerão em breve. E você deve estar preparado. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários e compartilhar com os amigos e familiares. Veja também esse vídeo sobre as assombrações do passado e a Bíblia. Nos vemos aqui no canal em breve. Até o próximo vídeo.